Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Esperamos que esteja tudo bem, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A gente está no capítulo 6 do livro Mãos Unidas, psicografado por Chico Xavier. O capítulo 6 vai falar sobre verbo e vida, né, Lu? Tudo bom? Tudo bem? Bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse estudo maravilhoso, né? Hoje nós vamos dar continuidade, né, no capítulo 6, só fazendo uma breve recordação que esse livro Mãos Unidas, Emmanuel traz nele reflexões para nos lembrar a necessidade da cooperação, do trabalho em prol do outro, de estarmos unidos, né, para conquistarmos o bem maior. Lembrando que toda a nossa doutrina tem uma base muito forte na caridade. E esse livro vem fortalecer essas reflexões, né? Para que nós possamos estar o tempo todo nos recordando da necessidade da cooperação, da lei de sociedade, não é? Perfeito, Lu. É Ia bom a também gente lembrar. complementando, Lu, nós anteriormente já estudamos o livro Calma também, né, do mesmo Sim. mentor espiritual Emmanuel, por Chico Xavier. E a gente acredita que a sequência de livros que nós estamos estudando está sendo muito bem intuída, né, pela espiritualidade, está bem de acordo, né, com o momento que a gente está vivendo. Primeiro a gente estudou a necessidade da serenidade, se manter calmo diante das situações da vida, questões de compreensão, paciência, né? E agora a gente está estudando justamente a necessidade de nos fortalecer, né, como grupo, não abandonando essa ideia de que somos capazes de tudo sozinho, não. A gente precisa, sim, um do outro, e na medida que a gente faz pelo outro, nós fazemos por nós também, né, Lu? Com certeza, com certeza. Se não fosse importante, não teria um capítulo todo do Evangelho dentro das leis morais, trabalhando, né, a lei de cooperação. Então Sim. vamos, né, Conrado, Vamos lá, pensar Lu. nesse título primeiro, né? Verbo e vida. Verbo, sempre na obra, se reflete, se relaciona à palavra, né? E aí, Conrado, eu fiquei pensando assim, o pensamento exteriorizado é o verbo. E nós estudamos um livro que se chama Pensamento e Vida, em que nós vimos que o pensamento define a nossa vida. Então, achei interessante a relação dele com o seu pensamento exteriorizado, que seria esse verbo, e a vida, já que um reflete o outro. O cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento, depois o cuidado que nós precisamos ter com a exteriorização deste pensamento, porque ele se torna palavra e ela tem energia e vai refletir na vida. Por isso eu achei que ele fez essa relação aí, verbo e vida. Né? Isso mesmo, Lu. Até porque nós somos co-criadores e nós Sim. criamos a nossa realidade através do nosso pensamento, né? Em função de tudo aquilo que nos motiva, né? Aquilo que mexe com a gente, aqueles pensamentos que estão sempre nos envolvendo, essa a gente vai criando a nossa realidade. Então, Sim, esse exatamente. verbo que expressa o que nós sentimos, o que nós somos, né? Está relacionado com a vida que nós temos. Então, acho que Com certeza. o desenrolar do capítulo vai ser por aí, né? Aquilo que nós criamos para a nossa vida através dos nossos Nossa vida. pensamentos. Lembrando que a tônica do livro é mãos unidas, então nós vamos pensar no auxílio aos outros, com certeza, né? Então Isso vamos mesmo. iniciar lá, Vamos lá, Lu. né? Verbo e vida. Emmanuel começa assim: em matéria de auxílio aos semelhantes, urge não esquecer a função poderosa do verbo. Extremamente interessante já a primeira frase do Emmanuel, que ele diz assim para nós, né? Nós não podemos nos esquecer jamais do poder que tem a nossa fala, da energia que a gente pode transferir nas nossas palavras. Às vezes você quer passar uma mensagem de carinho, mas vem tão carregada de rancor
que você não passa carinho, você passa muito mais mágoa, ressentimento. E ele está pensando assim, olha, nós vamos auxiliar o semelhante. Então, se você vai auxiliar alguém, lembra muito da função que tem, do poder que tem o seu verbo, né? Aquilo que você expressa. Zé Lu, o poder da palavra é muito grande. Ela é capaz assim de mudar o padrão energético de uma determinada situação, um determinado ambiente. Às vezes alguém vem ao seu encontro, às vezes é, protegendo internamente, né, esperando alguma coisa de ruim, então ela já vem armada. E aí de repente você fala um bom dia. Só um bom dia é capaz de desarmar, né? Como é que vai? Tudo bem? Né? Aquele jeito carinhoso de falar, atencioso, ele tem esse poder de mudar uma situação. Então, isso é em tudo. Às vezes a gente acha que auxiliar o próximo, praticar caridade, é dar dinheiro, né? Mas não é só isso. Às vezes, só um ouvido ali, escutando, ou uma palavra bem colocada, uma palavra amorosa ali, é capaz de ajudar muito mais do que propriamente dinheiro, que também é importante, né? Sim, é interessante pensar nessa energia que se coloca na palavra, né, Conrado? Às vezes você, mesmo que você assistir um telejornal, como eu comentei um dia, e a mesma notícia transmitida por pessoas diferentes, você vê o impacto que gera em você. Então, se nós ainda queremos auxiliar, vamos refletir bastante, né, no amor que nós estamos colocando nas palavras, sem julgamentos, né? Para realmente auxiliar, né? E tudo que a gente fala carrega uma emoção, um sentimento. Sim. Qualquer coisa que eu esteja falando, eu posso estar falando carregado de ressentimento, eu posso estar falando carregado de insegurança, eu posso estar falando carregado de medo, posso estar falando carregado de confiança, Lu, não é? E aí o que eu posso fazer? Eu posso me sintonizar com isso. Se a pessoa que a gente está, o nosso interlocutor, né? Ele já estiver predisposto a uma briga, por exemplo, qualquer coisa que você falar de padrão, né, de frequência, desencadeia um desentendimento. Desencadeia. A importância, Realmente, né, a gente carrega esse sentimento nas palavras. A importância da gente ter essa noção, né? Porque às vezes a gente não tem essa noção e ele está nos alertando, né? Ele continua assim, ó. As palavras beneficentes são os alicerces fundamentais da beneficência, sempre que estejamos acordados para a edificação do reino do amor. Você coloca amor, realmente, bem colocado, né? É o alicerce. Mas essas palavras precisam realmente estar ancoradas nesse seu desejo, né? De edificação. Uma via de mão dupla, né, Lu? Exato. Uma via de mão dupla. Porque a gente pode tentar levar uma palavra de consolo, mas se a pessoa não tiver disposta, aberta a isso, não vai resolver, né? E da mesma forma eu posso estar com uma pessoa disposta, mas estar falando da boca para fora, sem estar sentindo. Então são os dois lados da moeda. Precisa ter conexão. Né? Os dois precisam se conectar nessa vibração. Você falou muito bem. Às vezes você quer ajudar quem não quer ser ajudado, e aí é em vão. E outras vezes você fala da boca para fora, não usa o sentimento que vai dentro de você, e aí também não ecoa, não é? É um faz de conta. É isso mesmo. A Emmanuel continua assim, quando a secura nos assalte o ambiente, secura, olha só, né? Eu imagino assim, aquele ambiente sem árvores, o terreno rachado. Eu imaginei uma secura mesmo, né? Aquele ambiente horrível que a gente às vezes se depara quando ficam meses e meses sem chuva, né? Então, quando a secura nos assalte o ambiente, através dos companheiros que se mostrem desgastados em provas constantes, as expressões de reconforto podem ser o bálsamo espiritual com que lubrifiquem as engrenagens do cotidiano.
Vamos parar aqui, né? Porque ele vai fazer várias apresentações. Então, quantas vezes, né, a gente tem amigos, companheiros que estão realmente enfrentando provas constantes. E a gente fala, mas por que que as pessoas, nós também passamos por tantas provas, às vezes repetidas vezes, né? A gente tem um pouco de esclarecimento de que enquanto a gente não aprender a lição, nós vamos ter que refazê-la, né? E aí vem de novo a prova, como na escola, né? Você reprova, faz de novo até que você aprende para poder passar de ano. Então ele fala aqui, as expressões de reconforto, ou seja, quando você traz uma palavra, quando você quer confortar o coração, realmente pode servir como um bálsamo. Às vezes a pessoa precisa muito ouvir uma palavra de aconchego, uma palavra de compreensão, não de julgamento, mas uma palavra que dê a ela forças para enfrentar tudo que ela está passando, né? Sim, Lu, situações difíceis, né, que todos nós vivemos, né, faz parte da vida de todos nós. Mas, Uhum. Lu, às vezes nós vivemos situações que realmente vai nos minando as nossas forças. E a gente vai se cansando, né, diante de todas as dificuldades. E aí, a analogia é muito bem colocada, porque a gente se torna, cria um ambiente é, em torno de nós, seco significa algo árido, algo que não, a pessoa não é possível nem mais plantar. Não tem mais como plantar ali. Uma pessoa, ninguém planta numa área seca, né? Não vai nascer, não vai germinar. Uhum. E às vezes nós oscilamos mesmo, nós temos altos e baixos. E aí o que nós precisamos nesses momentos, como você bem colocou, Lu, não é julgamento, e sim de palavras de conforto, palavras de apoio, de incentivo. É aquilo que aquele indivíduo pode estar precisando, né, para que ele saia da inércia, saia desse ambiente de secura, né? E aí, como ele coloca assim, as engrenagens, né, tudo passa a funcionar melhor, né? A partir desse Olha só. incentivo, desse impulso, né, que a gente tem essa condição de fazer pelo próximo e por Achei nós mesmos. lindo. Por nossa. Vamos molhar, até assim, a lubrificação é molhar, né? Com algo que proporcione movimento. Se a gente pensar nessa aridez, as palavras poderiam ser a água que molha esse solo, né? Sim. Para deixar brotar esperança, né? Ele fala, sendo que ante contendas e discussões que suscitem afastamento e incompatibilidade, funcionam por agentes de paz, estabelecendo segurança e entendimento. Às vezes a gente está numa situação também, né? A gente se depara por discussões, por falta de entendimento, né? As pessoas não se entendem, discutem. Ele fala, ao invés da gente ampliar esse afastamento, né? Que a palavra funcione como agente de paz. E aí eu estabelecendo segurança e entendimento. Bem a oração de São Francisco de Assis, né? Que a gente possa, onde estivermos, levarmos uma palavra de amor, uma palavra de conforto, ou que a gente consiga colocar luz onde há desarmonia. E é isso que ele está dizendo. O verbo, a palavra é extremamente poderosa se for bem utilizada. Né? Se a gente conseguir ter discernimento para não entrar nesse embate junto com as pessoas. Às vezes você está no meio de uma discussão, as pessoas estão discutindo, mas conforme você usa as suas palavras, a energia que você coloca nessas palavras, você pode estabelecer ou restabelecer um entendimento naquele grupo, né? Entre aquelas pessoas. Luiz, se a gente lembrar de Jesus, a gente não, eu pelo menos eu não identifico no Evangelho alguma passagem que Jesus está lá discutindo, tentando convencer alguém que não queira ser convencido. Muito pelo contrário, Jesus orientava evitar todo tipo de discussão. Jesus ele pregava os seus ensinamentos e aquele que assimilasse.
né? Ótimo. Aquele que não assimilasse não estava preparado ainda, né? Então, a questão é a seguinte, onde um não briga, dois não briga. E às vezes, e eu vejo essa situação muito corriqueira dentro do nosso ambiente familiar, Lu. Às vezes, Sim. ou nós, ou a esposa, ou o filho, o pai, chega e está num momento difícil, e às vezes ele extrapola, fala alguma bobagem, alguma coisa ali que vai te cutucar a ferida. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai potencializar essa discussão, também apontando o dedo, falando coisas? A melhor coisa que a gente deve fazer diante dessas situações, né, ao invés de insistir no conflito, ou se não se afastar, não agir como agente da paz, conciliando, tentando chegar no entendimento, né? É essa a ideia que Emmanuel está tentando passar para a gente. Né? Não adianta a gente querer comprar briga, não. E Aquela às pessoa que vezes, está brigando com você, Lu, com nós, muitas vezes ela está precisando mais de ajuda porque não está bem. E quando nós sim, com perdemos o certeza. controle, nós não estamos bem, né, Lu? Nós estamos. Ô, Conrado, e às vezes a gente fala assim, olha, não vou discutir com você porque você está nervoso. Uai, pioramos a situação, porque aí a pessoa vai se sentir pior do que estava e vai falar, não estou nervoso nada, né? E nós não vamos agir assim para levar a paz nenhuma, né? Aí basta que a gente Fala. use um pouco de inteligência, né, Lu, para perceber a situação, como é que ela está acontecendo. Às vezes vale mais a pena emudecer, né? É. Deixa a pessoa falar, Às vezes escuta o silêncio silêncio. E no momento é a certo, melhor depois que resposta. tudo tiver mais calmo, a gente falar, olha, eu não gostei do que você me falou naquele momento e tal, porque também é bom pra gente, mas assim, naquele momento, às vezes a situação, a melhor escolha é silêncio. Silêncio. Engraçado que Emmanuel vai colocando para a gente aqui, você está percebendo, várias situações em que nós podemos agir, né? Mas com muita racionalidade, além da amorosidade. Né? Fala, Sempre, Lu. se a incompreensão desequilibra o trabalho em andamento, é porta aberta para harmonia e reajuste. Olha só, Uhum. quer dizer, se existe um desequilíbrio, se existe uma incompreensão, não vamos alimentar esse desequilíbrio, mas vamos enxergar como um momento oportuno para trazer o reajuste e harmonia. E aqui vai exigir de nós muito equilíbrio, muito domínio dos instintos, né? Não das emoções, dos instintos, porque é nosso, né? Nós disparamos o gatilho. Então, se algo está desequilibrado, olha, o outro ou nós precisamos ter muito equilíbrio para buscar o reajuste. E ele diz, é uma porta aberta. Você pode agir nesses momentos, só que não são fáceis. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio. Claro que não é fácil, Lu. Imagina É. que durante a nossa vida, a gente conquista, né, entre aspas, adversários, né, inimigos, pessoas que a gente não se entende e muitas vezes nós perseguimos, perseguimos uns aos outros, né? E aí, Lu, essa situação, ela não cessa com o desencarne. Não vai cessar. E aí, esse mesmo padrão de comportamento, de ódio, de perseguição, ele continua após o desencarne. E aí é mais difícil ainda de resolver. E aí o que pode acontecer, né? Você pode nascer junto na mesma família com essa pessoa que você não se entendeu nessa vida, né? Deus dá Sim. oportunidade. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou perseguir porque ele me fez muito mal, porque ele me prejudicou, e aí fica esse conflito. Lu, se não estabelecer paz entre as pessoas, Deus dá jeito de resolver, de uma forma ou de outra. E aí nós vamos nascer juntos, né? Como filhos, ou como pais, ou como irmãos, né? De um jeito ou de outro,
esse reajuste acontece, Lu, que a gente seja inteligente o suficiente para fazer isso aqui. Certeza. Ó, junto dos que caíram à margem da estrada, constituem apetrecho de socorro, reerguendo-os para a vida. Ou seja, o verbo, né, junto aquelas pessoas que caíram à margem da estrada, fizeram escolhas inadequadas, né? Ou escolhas que poderiam ser diferentes. E ele fala que a nossa palavra pode ser uma ferramenta para socorrer, para reerguê-los de volta à vida. Desde que a pessoa esteja aberta a ouvir, com o coração aberto. Mas é uma ferramenta que nós temos, né? Ao invés de ir lá julgar, apontar os erros, os defeitos o tempo todo, ele diz para a gente usar a nossa palavra, nossas colocações, para reerguer este irmão. Entendi Sim, assim. Lu. E eu entendo que estar à margem da estrada, como você bem falou, são as escolhas erradas, mas essas escolhas, elas estão ligadas a todos aqueles sentimentos, emoções mal resolvidos dentro de nós, né? Ainda sentimento de orgulho, de egoísmo, vaidade, né? Os vícios, né? Tantos vícios por aí, e aí a gente acaba fazendo escolhas equivocadas que vão nos levar com uma grande chance para um estado de sofrimento. Né? Isso leva a um estado de sofrimento. Sempre que a gente se desvia do fluxo da vida, a gente se distancia de Deus, isso vai gerar um sofrimento. Invariavelmente. Porque, às vezes, a gente está buscando a felicidade fora de nós, e a felicidade está dentro de nós. Não adianta buscá-la. E aí, para aqueles que se desviam, né? Sendo que nós todos estamos incluídos nisso aí, então são pessoas que escolhem erradas algumas vezes, ajudando também pessoas. Então nós nos cooperamos junto e crescemos juntos, né? Num determinado momento vai ser eu que vou precisar ser trazido de volta para a estrada, ser recolocado na estrada, no fluxo de novo. Em outros momentos, nós vamos ser os agentes de trazer os nossos amigos, nossos companheiros, aquelas pessoas que a gente quer bem, de volta para o caminho, né? Para essa estrada, Lu. E a gente tem essa capacidade, a gente pode ser isso. É isso que Emmanuel está falando para nós. É legal ele comparar a palavra com apetrecho. Você viu? Um apetrecho. Ferramentas. Ferramenta. Ó, ao lado dos irmãos em erro evidente, servem como fatores de ponderação e reequilíbrio, sem qualquer recurso à violência. Então, usar essas palavras aí, né? Mesmo aqueles que estão em erro evidente, Conrado. Então, não é só que caiu a margem, está errando mesmo, né? Ou seja, vamos pensar um erro grotesco, assim. Você tirar a vida de alguém, né? Você subtrair algo de alguém, roubar, né? Então, é que essas nossas palavras, junto a esses irmãos, sirvam para ponderar. O ponderar é que a pessoa consiga reavaliar o que fez, né? Reequilíbrio, né? Que a gente consiga induzir a pessoa à autoavaliação. Ele fala sem qualquer recurso à violência. Porque eu imagino assim, Conrado, alguém te roubando na rua, né? A primeira reação nossa é lógico que nós não vamos fazer isso, tem uma série de fatores, né? Mas seria devolver a violência. Então, se alguém puxa a sua carteira ou tira alguma coisa da sua mão, a reação é na hora, né? Você também ir à violência. Talvez eu esteja avaliando de uma outra forma, mas estou pensando nisso. Quantas pessoas entram nas casas para roubar? E aí, é lógico que na defesa, o que a pessoa faz, Conrado? Quem está sendo roubado tenta se defender. E ele coloca aqui de uma forma que para nós ainda, eu acho difícil, se nós avaliarmos numa situação tão drástica como essa que eu coloquei. Você parar hoje para conversar, você está colocando a sua vida em risco, porque essa pessoa que entrou, ela está
ela não está preocupada com a sua vida, ela está preocupada com aquilo que ela quer que você tenha, né? Então, ele é uma situação que dá para a gente avaliar em vários aspectos, mas se nós pensarmos só naquelas pessoas em que estão caminhando por um erro ou se desvirtuando completamente, né? Que a gente possa usar ainda o melhor recurso que nós temos, né? Para auxiliar a pessoa a repensar. E aí, Conrado, eu gostaria de colocar assim, nós não conseguimos passar para o outro aquilo que nós não temos. Então, antes de mais nada, é preciso que quem quer auxiliar também se fortaleça de alguma forma, né? Porque como que você vai passar uma tranquilidade para o outro que você não tem? Então, exige-se sempre, né, que a gente faça o nosso melhor, trabalhemos a nossa reforma íntima, porque ela nos auxilia a auxiliar as pessoas também. Não sei se ficou claro o meu pensamento. Ficou sim, Lu, com certeza. Bem, esclareceu bem para a gente. Essa questão da não violência, Lu, é uma questão realmente muito difícil, porque, em geral, Lu, nós reagimos. Existe, lógico, aquela violência calculada, premeditada, que eu acho que aí o erro é muito maior. Mas quando nós, por exemplo, somos agredidos de alguma forma, o nosso impulso é revidar a agressão, né? Aí é uma reação instintiva, né, que a gente tem. Mas Emmanuel está colocando para a gente que nunca use de violência para nada, em hipótese alguma. Que, ao contrário disso, a gente seja fator de ponderação e reequilíbrio. E aí eu trago tanto ponderação como reequilíbrio para os dois lados, Lu. Porque no momento de uma situação difícil, como pode acontecer de sermos agredidos, eu preciso ponderar e me reequilibrar. Ao mesmo tempo que a gente precisa levar esse entendimento, essa ponderação para aquele que está nos agredindo e reequilibrar ele. É isso que Jesus espera de nós. É óbvio, Lu, que a gente tem que ser muito verdadeiro. E é muito difícil, Lu, mas é o caminho. E o nosso modelo, né, de existência, que é Jesus, a gente não vê nenhum episódio de violência, agressão da parte dele, a não ser quando ele entrou no templo de Jerusalém lá e ele derrubou as barracas, tal, que eu acho que ele tinha um ensinamento simbólico por trás daquilo. Mas a gente tem outras figuras também, como, por exemplo, Gandhi, na Índia, que foi um pacificador. Ele conquistou muitas coisas justamente pela sua postura pacífica. Né, Lu? Ele trouxe reflexões, né, e reequilíbrio a muitos daqueles, né, que estavam criando situações de conflitos dentro da Índia, que, se não me engano, naquele momento a Índia era uma colônia da Inglaterra, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí, né, Lu? Mas ele, com essa atitude pacífica dele, ele conseguiu mudar todo um contexto, uma situação. Enquanto você estava falando, eu fiquei recordando aqui do Pinga Fogo que eu assisti há tempos atrás, né? Que o Chico era entrevistado e algumas pessoas buscavam assim agressões mesmo verbais, ou seja, colocá-lo numa situação que ele deveria se defender. E ele, com a maior das doçuras, ele colocava um bálsamo naquilo que estavam querendo acender, naquilo que estavam querendo fazer florescer ali de desarmonia na conversa ou de apontar falhas, né? Ele sem violência alguma na fala, no tom, né? Ele transmitia, quer dizer, ele apaziguava todo mundo. E é um exemplo aqui que está bem recente para nós, né? Os nossos símbolos principais da doutrina espírita, do cristianismo, são pacificadores, né? Sempre. Pessoas pacificadoras. Pacificadores. Diante das circunstâncias graves, recordam bisturis
conduzidos por mãos hábeis na supressão de problemas que nos agravariam as lutas da existência. Sempre o verbo, né? Uhum. Então, que a gente consiga operar, olha lá, com mãos hábeis, ou seja, com toda a educação, com toda a gentileza, com toda a amabilidade, né? Que a gente consiga usar esse verbo de uma forma tranquila, né? Porque a gente consiga, como um bisturi, retirar a parte que iria agravar uma situação. Olha, ser agente de pacificação, ser agente de amor, não é? Lu, a nossa palavra, ela tem um poder cirúrgico. Olha É só, verdade. poder cirúrgico, né, de extirpar o problema. É muito Pois é. forte e interessante isso, né? A forma como nós nos colocamos diante das situações, ela tem essa capacidade, né, de extrair, né, de Sim, tirar o problema, como uma doença que está alojada no corpo, o cirurgião vai lá e tira a parte mentira. doente e tal, e tira. Então, a palavra, bom senso, compreensão, espírito de entendimento, espírito, né, de fraternidade, tem esse mesmo poder. Tem Até isso. porque os grandes problemas, né, que nós enfrentamos são os problemas da alma, né, os problemas do nosso espírito, que também são responsáveis pela maioria das doenças que acontecem, que afetam o nosso espírito e que eles vão gradativamente, né, chegando até o nosso corpo físico. E aí eles se manifestam no nosso corpo físico, algo que está no nosso espírito. Sim. Lembrando que esse verbo é o que nós estamos exteriorizando, então nós estamos pensando isso. E só de pensar, nós já estamos emitindo essa energia, né, Conrado? Ei, Lu. Perante os incêndios da cólera ou do azedume, da condenação ou da discórdia, são fontes extintoras da perturbação, carreando tranquilidade e bênção. Então, nós podemos, com a nossa palavra impregnada de bons sentimentos, de energia boa, né? Nós podemos acabar com tudo isso. Melhorar um azedume, apagar um incêndio de cólera, uma pessoa muito irada. Mas isso precisa também ter muito jeito, muito bom senso na colocação das palavras. A gente volta a pensar, até a boa intenção pode ser ferida, atrapalhada, se não existir dentro dessa boa intenção um sentimento real, né, profundo, de vontade de ajudar. Não é verdade? Não é só da boca para fora, não. Então, precisa vir de dentro. Aí, ó, carreando. Então, a gente consegue trazer tranquilidade, consegue devolver bênçãos. Mas se estivermos preparados para isso. Precisamos nos preparar para ser isso. Acho que se a gente está trabalhando, está pensando, né, em mãos unidas, em lei de cooperação, nós precisamos nos preparar para isso. Eu acho que é o caminho. Nós É. estamos no caminho para que isso aconteça. Sim, Lu. E em todas as situações difíceis que a gente vive, tem duas formas da gente se comportar. Eu posso me comportar como lenha, como carvão, aumentando a chama, né, piorando o incêndio, ou posso me comportar como água e um extintor ali, diminuindo, né, ou cessando as chamas. Lu. E aí vale a reflexão, Lu, sobre como nós nos comportamos diante das situações que nos frustram. Né? Eu tenho uma expectativa perante uma determinada situação e essa expectativa não se realiza. E aí, como é que eu fico? Né? Perdi o ônibus, vou chegar atrasado no trabalho, fiquei doente, surgiu uma doença, estou sem dinheiro para pagar as contas da casa, enfim, situações que vai nos gerar desconforto, né? Vai nos gerar sentimentos, mas e aí, como é que eu me comporto? É importante que a gente perceba, identifique isso, para que a gente possa melhorar e colocar em prática isso que Emmanuel está nos ensinando, para que a gente possa, né, trazer tranquilidade para as situações de vida, para esses enfrentamentos. E
recebendo bênçãos do alto, através da nossa postura. Da nossa postura. Conrado, você não quer parar a gravação? Não, vamos rapidinho. Depois a gente retoma? Acho que dá tempo, sim. São só 3 parágrafos. Vamos lá. Então vamos. Exatamente com as palavras é que se estruturam as leis, em que se educam e se orientam as criaturas na terra, tanto quanto na terra se inscrevem as revelações dos céus para o burilamento e elevação dos homens. Olha o que eu estou entendendo. É através de palavras que a gente define leis. E leis na terra, leis humanas, elas são necessárias mesmo para estabelecer limites, né, para que a gente possa respeitar ainda o limite do outro, né? Porque se não houvesse leis, né, não sei como seria. Então, nós ainda precisamos dela. E aí ele fala também que na Terra, essas palavras também podem trazer revelações dos céus, né? Ou seja, nós também podemos, através das palavras, que aqui nos educam e nos orientam, baseado nas leis terrenas, também podem ser usadas para nos educar e nos orientar, baseados nas leis divinas, né? Que nos auxiliam o quê? A nos aprimorar, né? E que nos auxiliam a nos elevarmos. Então, a palavra, o verbo, ela tem esses 2 fatores: nos preparar para viver na Terra e nos preparar para depois da Terra. Sim. Eu pensei assim enquanto li. E quanto mais nós estudamos, Lu, quanto mais nós temos contato, né, com novos conhecimentos, ideias novas, né, a gente se inspira, né? Por isso que a gente precisa estar sempre buscando conhecimento de todas as formas, porque o conhecimento ele vai gerar aquele movimento dentro de nós para colocar em prática na nossa vida, Lu. E o ato de pensar, de raciocinar, exteriorizado pela palavra, Lu, estabeleceu leis e regras para a gente viver em sociedade, pensando no bem de todos, né? Então, as leis são construídas visando isso, visando o bem geral da comunidade, né? E além disso, Lu, quantas bênçãos, quantas formas boas e fáceis de ajudar aquele que está precisando, apenas com a palavra, buscando colocando aquele aprendizado de um evangelho, de uma obra que trouxe mais clareza, mais entendimento na vida de outras pessoas, né? Então eu friso bem a necessidade do estudo. Quanto mais conhecimento, né, a gente tiver dentro de nós, mais recursos nós vamos ter para ajudar, né? Com certeza, Conrado. E aí ele chega e nos chama assim, olha, verifica desse modo o que fazes com as próprias palavras. Ou seja, ele nos chama a razão para pensarmos assim, olha, as palavras de vocês transmitem energias. O tom que vocês imprimem na fala de vocês, imprime a vibração que vocês estão colocando. Então, presta atenção o que é que você está fazendo quando você abre a boca, né? Que tipo de energia que você está transmitindo, que tipo de vibração que você está levando para as pessoas. Apenas com o seu tom de voz e com as palavras que você usa, né? Você pode fazer um elogio menosprezando a pessoa, se vangloriando. Você pode perdoar a pessoa com uma fala que você vai deixá-la pior do que ela estava. Então, a gente tem que falar, presta atenção. Acho que ele deu um puxão na gente, né? Olha o que você está fazendo quando você abre a boca. Pois é, Lu, em tudo, né? Deus nos deu recursos. E um desses recursos é a fala, a comunicação, Lu. E o que a gente tem feito desse recurso? Né? Nós vamos ser cobrados, não é que alguém vai chegar para nós e falar, oh, você fez isso. Não, nossa consciência mesmo vai nos cobrar, né? É um bem de Deus, Lu. Tudo que nós temos é de Deus. E se Deus permitiu que a gente falasse, se comunicasse, Ele espera que a gente faça da melhor forma. Bom uso. Emmanuel está perguntando aqui,
O que nós estamos fazendo com as nossas palavras? Né? E aí você já colocou tudo, né, Lu? Questão, será que eu estou apontando? Né? Será que eu estou julgando? Será que eu estou criando intriga? Ou será que toda vez que eu abro minha boca vai carregado com essa energia? Ou será que eu estou sendo agente da paz, do entendimento, né? Levando tranquilidade e restabelecimento às coisas e às pessoas? Sabe, Conrado, fechando essa frase, eu queria pensar assim, né? Nós temos 2 olhos para observar muito. Nós temos 2 ouvidos para ouvir muito, selecionar muito, antes de falarmos. Nós temos só uma boca. Então, nós precisamos primeiro, né, ouvir muito bem, ter discernimento no que está ouvindo, verificar o que os seus olhos estão vendo, mas realmente ter olhos de ver a situação com clareza, para só depois você abrir a boca. Eu acho que esse raciocínio nos ajuda muito a não ser impulsivos, né? Aquela história da água na boca, né? Põe água na boca e espera um pouquinho, né? Antes de Perfeito, falar, Lu. reflita. Aí ele termina assim: por elas e com elas, que são as palavras, é que operas em ti e por ti mesmo, em teu favor ou em teu prejuízo, a paz ou a discórdia, o bem ou o mal, a treva ou a luz. Então, ele diz aqui para nós, o poder das palavras que saem de você são responsáveis por tudo. Ou o que é bom para você, o que não é, a sua paz ou não, tudo depende de você. Não coloque responsabilidade no outro, traga para você e pensa o poder que as minhas palavras operam em mim e nos outros. Claro, Lu, quando nós falamos algo, nós somos a fonte emissora. E o que nós falamos carrega uma vibração. Então, primeiro que vai, né, sentir e vai repercutir essa vibração somos nós mesmos. Né? Eu posso estar desejando o mal para o outro, mas eu estou sentindo esse mal, porque está saindo de mim. Né? Por isso que Emmanuel fala aqui, né, que é através da palavra que nós operamos em nós mesmos, a favor ou contra. Né? De repente, nós estamos sendo o nosso maior inimigo. E né? somos. Sim, né, Lu? Então a gente tem que saber. Por isso que quanto mais a gente faz de bem ao próximo, mais a gente está fazendo por nós mesmos. E tudo aquilo que sai da gente repercute primeiro em nós. Né, Lu? Pois é. Então, até por amor a nós mesmos, vamos desejar o bem. Com certeza, Lu. Terminamos, então, nosso estudo? Terminamos hoje, terminamos. Bom. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço, Lu. Fica com Deus aí. Você também. Vamos agradecendo também, né, Lu, a espiritualidade que esteve aqui junto de nós, nos amparando, nos fortalecendo, inspirando os pensamentos corretos, que a gente seja capaz de colocar em prática na nossa vida, né? Com que certeza. assim seja, que Lu. Deus nos abençoe. Que Deus assim esteja. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.